pessoa muito conhecida, nós não sabemos o nome dela, como não sabemos o nome de diversas mulheres na Bíblia. Infelizmente, a sociedade, o povo que escreveu a Bíblia, deixava muitas vezes a mulher no anonimato, né? Só nomeava os homens. Mas o fato é que Jesus conversou com essa mulher, né? E o que ele disse ficou de alguma forma registrado. Para entender a conversa de Jesus com a mulher samaritana, é importante a gente lembrar uma conversa que ele teve antes. No capítulo 3 do Evangelho de João, nós temos o encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos. E eram pessoas assim com posições opostas na sociedade. Nicodemos era um mestre, um rabino, um político, digamos assim, porque ele fazia parte do Sinédrio, né, da Assembleia dos Notáveis, daqueles que mandavam na política em Israel, e era um intelectual, uma pessoa que escrevia textos comentando, né, a palavra de Deus, pessoa muito respeitada, não é? Então era alguém que estava assim no topo da escala social e política do povo, né, da Bíblia, do povo de Israel. A mulher samaritana era uma mulher, ela já tinha, né, uma posição desfavorável. E sendo samaritana ainda, mais ainda, né? Então, diante dos judeus, era uma pessoa absolutamente desprezível, digamos assim. Não é? Então, mas aí acontece umas coincidências, digamos assim, porque Nicodemos, com toda a sua posição, com toda a sua ostentação, foi falar com Jesus na calada da noite. Ele não queria ser visto ao lado de Jesus. Então ele marcou com Jesus num horário assim que a maioria das pessoas estava dormindo ou fora de circulação. E foi nesse horário então que, no meio da noite, que Nicodemos foi falar com Jesus. E essa mulher encontra com Jesus em que horário? Meio-dia. Meio-dia. Meio-dia ela está lá conversando com Jesus. Vejam como são as coisas, né? Jesus ele tinha ido a Jerusalém, tinha conversado com Nicodemos, tinha feito várias coisas e estava retornando para sua terra, para Galiléia. E no caminho, então, ele passava por uma região que era conhecida como Samaria, terra dos samaritanos. O povo que habitava nessa terra tinha sua origem numa população estrangeira que foi plantada ali pelos assírios, pelo rei Senaqueribe, que ele tinha uma política de quando ele dominava um território, ele tirava as pessoas que moravam ali e traziam gente de outra região. Era uma forma assim, de quebrar o vínculo do povo com a sua terra. A gente precisa lembrar que há 2.600 anos atrás, né, tinha muito menos gente no mundo. Então dava para você pegar e evacuar um país inteiro, né? Porque era muito menos gente, era muito mais fácil fazer isso, né? Hoje não daria para fazer. Mas de qualquer forma, ele procurava quebrar esse vínculo então do povo com a terra. Então ele passava a gente daqui para lá, de lá para cá, fazia uma movimentação de povos. E o povo que ficou lá era um povo misturado também, mas ele de certa forma assimilou a religião de Israel que existia antes, não é? Ele sempre sobrava, né, gente lá da terra, né? Então eles passaram a praticar um culto que tinha a ver com o culto judaico.
eles tinham inclusive um templo, assim como tinha templo em Jerusalém, eles tinham um templo no Monte Gerizim, lá, consagrado ao Deus de Israel, mas com uma série de diferenças e práticas que os judeus, digamos assim, puro sangue, condenavam, não é? E dizer que lá era um sincretismo religioso e tal. A gente faz a mesma coisa em relação a outras religiões, não é? Por exemplo, os cultos afro-brasileiros, né? Então, eles absorveram do catolicismo uma série de práticas e de tradições, né, do catolicismo. Mas nós, cristãos puro sangue, digamos assim, né, acabamos condenando aquele culto lá. É a nossa visão, muitas vezes, não é? Em relação à religião afro. Não, aquilo lá não é um culto puro, né? Então, a mesma atitude era dos judeus em relação aos samaritanos, né? E quando um judeu, então, tinha que viajar pelo território de Samaria, ele evitava até parar nas cidades, ele procurava se abastecer de tal forma que ele atravessasse o território sem precisar conversar com o pessoal de lá. Até porque os judeus tinham destruído o templo que os samaritanos fizeram. No ano 129 a.C., João Hircano, que era um comandante israelense, destruiu o templo lá, demoliu o templo deles. Isso gerou, claro, um ódio, uma raiva da população local. Então, quando eles viam um judeu, né, a possibilidade de sair briga, de sair algum tipo de agressão, sempre existia. E é nessa situação, então, que Jesus, atravessando o território de Samaria, resolve parar junto a um poço. Estava com sede e estava com fome também, mandou os discípulos ir comprar comida em algum lugar lá perto, enquanto ele ficava descansando ali na beira do poço, né? E é nessa hora, então, quando ele está sozinho, lá que aparece essa mulher com tipo assim, um cântaro, né? Para levar água, né? Seria, se fosse hoje em dia, seria uma lata d'água, né? Uma lata d'água com uma cordinha, né? Para tirar a água do poço e levar para a casa dela. E ele então começa a conversar com aquela mulher. Agora, isso é interessante, né? Não existe para Jesus lugar proibido para dar a boa notícia, para falar do Evangelho. Porque ela olha para ele, pela roupa dele, pelo sotaque dele, então ela vê que ele era judeu, né? E ela disse: ué, você, judeu, está conversando comigo? Os próprios judeus eram proibidos de conversar com mulheres estranhas. E samaritano, pior ainda. Um rabino não era visto na rua conversando com uma mulher que não fosse a mulher, a filha dele, gente da família, né? Jesus era um mestre e, sem problema nenhum, dirigia a palavra àquela mulher que era não só estrangeira, como era hostil, né? Ele quebra essa barreira, né? Então, não existe lugar proibido para dar boa notícia. Às vezes acontece isso com a gente também, não é? Você é crente, o que você vai fazer lá? Às vezes numa festa, em algum ambiente assim, diferente do nosso ambiente, né? De igreja, em algum lugar assim, né? E às vezes as pessoas que estão lá dizem: ué, você não é crente, o que você está fazendo aqui? Né? Existe esse estranhamento, como foi o estranhamento da mulher samaritana em relação a Jesus. Mas, a princípio, não há lugar proibido para se falar da boa notícia de Jesus Cristo. É isso que ele nos ensina aqui para começar.
Uma outra coisa é o seguinte, ele vai e pede água para aquela mulher. Né? Jesus chegou para ela em igualdade de condições. Ela devia estar com sede, porque já foi lá no poço, precisava de água. E ele também. Então, diz, ó, veja nós dois aqui. Né? Eu, um judeu, você é uma mulher samaritana. Nós dois aqui com sede, nós dois aqui precisando de água. E mais uma terceira pessoa também está precisando de água, que é o pregador. Vou pegar meu copo d'água aqui. Não foi nada combinado não, viu, gente? Mas Jesus não chega, né, para ela assim, o que você veio fazer aqui? Não, veio pegar água do poço. Diz, olha, eu tenho uma água aqui que é a água da vida eterna. Ele não começa falando por aí, ele não começa superior. Muitas vezes a gente quer levar o evangelho para as pessoas e a gente chega assim, olha, você é um pecador, um perdido, você está precisando de Jesus, e eu tenho Jesus, então eu vou levar salvação para você. Muitas vezes a gente chega para as pessoas assim, com esse ar de superioridade, que nós salvos. Não foi assim que Jesus chegou para ela. Ele disse, olha, eu estou com sede, quero um pouco d'água. Tirar um pouco d'água e dar um pouco para mim, porque eu estou precisando. Não é? Então ele não nega a sua condição humana. Né? Uma coisa interessante do poço, dos poços na Bíblia, é que eles sempre são espaços de diálogo entre homens e mulheres. Principalmente, e acabando em casamento. Quando Abraão manda o seu servo Eliezer escolher uma esposa para Isaque, seu filho, né? Ele para num poço, né? E Rebeca, então, dá de beber a ele e aos seus animais e tudo. E ele diz, então, essa. E já escolheu a esposa de Isaac por ali. Quando Jacó vai também conhecer a família lá da Mesopotâmia, lá, né, atrás de uma esposa, né, na casa do tio dele, de Labão, tá? Também Raquel dá água para ele e para os seus animais. Quando Moisés foge do Egito e entra pelo deserto do Sinai, ele chega a um poço, e nesse poço havia vários pastores, lá vários homens, que não estavam deixando as mulheres tirarem água do poço. Ele disse, não, aqui é nós primeiro, vocês ficam aí, vocês esperam. Moisés vem, e ele era uma pessoa extremamente sensível contra todo tipo de injustiça. Ele fugiu do Egito porque um escravo estava sendo espancado, né? Então, quando ele vê essa situação de misoginia, né, machista e tal, ele põe aqueles homens para correr e permite que as mulheres não tenham acesso ao poço. Uma dessas mulheres era Zípora, né, que acabou sendo esposa dele. Então o poço é sempre esse espaço de diálogo entre homens e mulheres na Bíblia, né? Mas o fato é que Jesus não negou a sua condição humana, né? Afirmou pelo contrário, não chegou por cima sua condição de mestre, né? Em relação a uma samaritana, que era alguém que praticava uma religião que era condenada em Israel, e também nem chegou falando de religião, chegou falando de coisas da vida, necessidade de água.
não é? Então ele fala para ela, diz, olha, você está pedindo água para mim? Né? Então ele diz, olha, se você soubesse quem eu sou, você ia estar me pedindo água. Não é mesmo? Cadê o seu balde? Né? Eu não tinha nem ideia com o que ela estava falando, mas assim, conversando de igual para igual, né? E aí então, a partir daí que ele começa a falar de uma outra água, né? Porque ele percebeu uma coisa, que ela estava ali com aquele cântaro lá, querendo tirar água do poço, mas no fundo, não foi isso que ela foi fazer lá. Não era aquela água que ela estava querendo. Não percebeu isso. Por um detalhe, depois eu vou contar para vocês. O fato é que ele estabelece esse diálogo, né? O que Jesus diz é reafirmado no livro do Apocalipse 21, quando fala da Nova Jerusalém, quando fala, né, da vida eterna, fala lá, né? Ao que tem sede, eu lhe darei água da fonte da água da vida. É a promessa que nós temos, né, como cidadãos do reino de Deus. Mas Jesus então trata aquela mulher de igual para igual, com respeito, né? Mas aí ele toca um ponto da vida dela, né? Que ela tinha tido 5 maridos e vivia ainda com outro homem que não era marido dela. Muitas vezes a nossa interpretação da intervenção de Jesus é uma intervenção muito moralista, né? Tá vendo? A mulher samaritana era, né? Há quem afirme até que ela devia ser uma mulher da vida, né? Uma prostituta, porque teve 5 maridos e tal. Na vinda para cá, no carro, né? Conversou com a minha sogra e tal, eu estava lembrando de uma pessoa que eu conheço, que tem 4 filhos, cada um dos filhos é de um pai diferente. Uma mulher digna, trabalhadora, ela se converteu, é crente, né? Em momento nenhum da vida dela, ela se prostituiu. Simplesmente ela encontrou homens ao longo da sua vida com os quais, né, eles também não tiveram lá muita responsabilidade, né? E isso é um retrato do Brasil também. A gente encontra isso, né? Então, não se pode julgar essa mulher samaritana por essa condição de ter essa ou aquela atitude, ou esse defeito de caráter, etc. É um pouco precipitado. Ela era uma mulher de uma região carente, mais pobre, né, onde estava sujeito a esse tipo. E era um produto da própria sociedade machista em que ela vivia. Essa era a mulher samaritana. O fato é que eu estava lendo também um comentário, né, a respeito desse texto, e disse, olha, essa conversa aí deve ter rendido muito, deve ter demorado muito. Isso aí não foi só isso que a gente leu aqui, não. E a Vânia leu bastante coisa, né? Essa conversa aí foi, né? O que nós recebemos foi aquilo que Jesus eventualmente comentou com os seus discípulos, eles anotaram e depois divulgaram para a igreja. Mas muita coisa deve ter sido dita aí entre esses dois. Mas o fato é que chegou até nós isso. Jesus fala de uma água, né, a qual nós
bebemos e não temos mais sede. Diferente daquela água que as pessoas procuravam ali no poço. Então é essa água que ele oferece para ela, e oferece para nós também. Não é? Quando a conversa chega, e finalmente, quando a conversa chega em religião, ele também responde algo que provavelmente ela não esperava, porque ele, como judeu, poderia se defender a legitimidade, a pureza da sua origem judaica. Talvez, de certa forma, ele faz isso. Ele diz, olha, a salvação vem dos judeus. Tá? Bom. Mas vai chegar o dia em que a verdadeira adoração a Deus não vai depender desse templo, ou daquele templo, ou daquela religião, ou daquela coisa. Não depende mais disso. Então não vai ter mais judeu, não vai ter mais samaritano, não vai ter mais grego, não vai ter mais africano, não vai ter mais nada disso, porque essas coisas diante de Deus são convenções que o homem cria, não é? E que são superadas pela boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Essa mensagem que Jesus traz para aquela mulher. Não é? Então, ela se convence, diz, olha, então você é profeta. Estou vendo que você é profeta. Ele conseguiu perceber a necessidade dela, conseguiu perceber o problema existencial dela, né? A situação que ela vivia, que ela vivenciava, né? E ela fica tão entusiasmada, nós não lemos no nosso texto aqui, que ela vai até a cidade e busca os conhecidos dela, os amigos dela que ela tinha. Diz, olha, eu conheci o Messias, aquele que havia de vir. Porque os samaritanos também esperavam o Messias. Eu conheci. E ela traz esse pessoal. A cidade fica um pouquinho longe, ela demorou um pouco para trazer eles. Mas traz e Jesus conversa com eles. E no fim das contas eles dizem, olha, agora a gente está acreditando nele, não pelo que você nos falou, mas pelo nosso encontro com ele. Então a mulher samaritana acabou sendo a primeira, digamos assim, a primeira evangelista, a primeira pessoa a dar testemunho de Jesus e trazer pessoas para conhecer Jesus, para ter o seu encontro com Jesus também, como ela também teve. Não é? Mas tudo nessas condições, né? Diferente às vezes de como a gente gosta de fazer evangelismo, como a gente gosta de testemunhar, às vezes com uma certa superioridade, com uma certa, né, com uma receita pronta de bolo, sem atentar no contexto onde a pessoa vive, na vivência das pessoas, né? Jesus tinha essa percepção, essa sensibilidade, e ele nos recomenda a termos essa mesma coisa, né? E um detalhe, quando ela sai lá para buscar os conhecidos dela na cidade, ela larga o cântaro dela lá na beira do poço. Ela tinha ido lá para pegar água e esqueceu da água. Esqueceu da água. Por quê? Porque no fundo, ela estava indo naquele poço todo dia, não era só para buscar água. Ela estava querendo encontrar uma outra coisa, que não apareceu até a hora que Jesus chegou ali. Não é? Então é esse significado maravilhoso dessa conversa, né, de Jesus com aquela mulher. Uma conversa respeitosa, uma conversa sensível, uma conversa, né, que traz muitas lições para nós, especialmente no março, mês da mulher, né? Eu acho que vem bem a calhar essa reflexão sobre o diálogo de Jesus
com a mulher samaritana. Que nós possamos aprender isso também. Nós que conhecemos essa água da vida, né? Mas a gente vai no poço também, a gente também trabalha, a gente também tem necessidades, nós somos humanos. Da mesma forma que Jesus também foi humano, da mesma forma que a mulher samaritana também foi, né? Então que em nossos encontros na beira do poço, que a gente possa ter essa mesma conversa também, que a gente possa levar essa mesma mensagem, que a gente possa oferecer essa mesma água que Jesus nos ofereceu e da qual nós também já provamos. Amém? É essa palavra que eu gostaria de deixar com vocês nessa noite. Vamos lembrar os nossos pedidos de intercessão.